Então, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Divã do Líder. Para quem está chegando pela primeira vez aqui, vou explicar rapidamente como é que funciona esses encontros, né? Na verdade, esse encontro do Divã do Líder, inclusive até esse nome, Divã, ele nasceu de uma das minhas buscas, né? De um dos meus estudos relacionados a uma questão que envolve a posição de liderança. A posição de liderança é uma posição muito solitária. Inclusive, tem vários estudos relatando sobre isso, né? Solitária em que sentido? A gente não tem com quem compartilhar os nossos dilemas, as nossas vulnerabilidades, os nossos problemas. Porque imagine, você numa posição de liderança, você vai compartilhar suas fraquezas, suas vulnerabilidades com o seu líder, né? Que imagem você vai passar para esse líder? A gente fica preocupado com isso, né? Será que a gente vai demonstrar fraqueza? Será que é bom demonstrar essa fraqueza para o líder? Hoje a gente já sabe que é bom, mas às vezes a gente não tem tanta liberdade para fazer isso, dependendo da cultura do ambiente onde a gente esteja inserido. Então, eu vou compartilhar com o meu líder, difícil, né? Eu vou compartilhar com os meus liderados, que eu tenho uma fraqueza, uma vulnerabilidade, difícil também, porque às vezes a gente precisa passar essa segurança, etc, etc. Eu vou compartilhar com os meus pares, caramba, como é que eu vou ser visto por outros líderes demonstrando a vulnerabilidade. Então, existe um tabu muito grande voltado a esse assunto. E eu decidi, nas minhas aulas que eu faço, de liderança, de equipes, enfim, de produtividade relacionada a diversos temas, que aborda esse contexto do líder, né, no seu processo de liderar alguma iniciativa, eu percebo que existe essa solidão e eu decidi, cara, por que não fazer um momento onde a gente possa reunir líderes que às vezes compartilham dos mesmos problemas, para que a gente possa juntos debater sobre possíveis soluções e, e de alguma forma a gente cresça como grupo, né? Como comunidade. Então, o Divã do Líder nasceu dessa necessidade de ter um ambiente seguro, de ter um ambiente onde a gente tenha outros líderes que estão na trincheira também no dia a dia de trabalho, que estão vivenciando esses problemas, para que a gente possa compartilhar nossos desafios, nossas vulnerabilidades, os nossos problemas, e a gente debater sobre possíveis soluções, para que a gente encontre possíveis soluções para esses problemas e que a gente continue fortalecendo esse espírito de crescer junto, né? Muitas vezes a gente fica muito sozinho. Eu, particularmente na minha jornada profissional, eu tive um processo muito solitário também de desenvolvimento, de busca. Não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar sobre os desafios, enfim. Então, o motivo de a gente estar aqui é esse, é criar esse espaço seguro para que todos nós que estamos aqui como líderes possamos relatar essas questões e a gente vai poder debater sobre isso. Então, basicamente, a ideia é que vocês possam trazer problemas. Quais são os problemas que vocês têm hoje como líder de equipe, liderando a equipe? Quais são as suas angústias, preocupações, inseguranças? Quais são as suas vulnerabilidades? O que é que você não consegue fazer? O que está difícil? Enfim, o objetivo aqui é vocês realmente falarem sobre isso de forma muito aberta e segura, tá? Esse encontro ele está sendo gravado, então quando a gente estiver levantando, então no próximo slide aqui vocês vão ver que eu vou abrir e a gente vai levantar os nossos problemas, principalmente o pessoal que está ao vivo aqui. Via grupo eu perguntei se tinha alguém com algum desafio, o Rodrigo respondeu lá no grupo, então eu até já coloquei aqui, né? E coloquei como pauta para a gente debater um pouco sobre isso hoje, que é como lidar com a sobrecarga de equipes com projetos simultâneos, né? Com demandas do dia a dia que acabam sendo mais prioritárias e que não agregam tanto valor. Enfim, ele relatou lá no nosso grupo. Inclusive, o link do nosso grupo vai estar na descrição desse vídeo aqui, que vai ser compartilhado depois. Então, eu vou preencher esse item preencher ao vivo é que a gente vai preencher agora com o relato de vocês. Como essa sessão está sendo gravada, a gente vai pausar e eu vou sinalizar para vocês quando a gente for pausar a gravação. Então, a gente vai pausar a gravação e
para que vocês fiquem muito à vontade, para quem está aqui, né, nessa sessão ao vivo, poder relatar, poder, né, ficar muito seguro de que não vai estar sendo compartilhado isso que você está relatando. Às vezes você pode estar relatando um problema que você está vivenciando na sua empresa e você quer se preservar, para você não estar expondo isso publicamente, né? Então, eu vou pausar a gravação. Você pode relatar e ficar super à vontade, porque só vai estar disponível, só vai estar ouvindo quem está aqui conosco. E quando a gente acabar de relatar os problemas, aí eu starto novamente a gravação para a gente debater sobre possíveis soluções. E aí, nesse processo de debate de soluções, aí a gente, obviamente, deixa disponível para que outras pessoas possam consumir, possam se beneficiar desse debate que a gente vai fazer aqui juntos. Tudo bem? Então, vamos iniciar agora o processo de levantamento dos problemas que a gente vai debater na sessão do Divã de hoje. E daqui a pouco eu retorno quando esses problemas estiverem listados, para que a gente possa iniciar o debate das soluções. Até já já. Maravilha, então finalizamos aqui a consolidação dos problemas, trazidos aqui pelos líderes que estavam participando ao vivo, e mais uma contribuição via grupo também. Então vamos começar os debates. Vamos falar. Eu acredito que esse primeiro ponto de priorização e o primeiro ponto que trouxe, foi falado no grupo, tem muita sintonia e muita sinergia, né? Então, foi discutido no grupo, né? O que foi trazido no grupo, coloquei em aspas. Acredito que o principal desafio é a quantidade de projetos simultâneos, considerando que temos a mesma equipe para tocar todos os projetos. Muitas vezes falta alinhamento do que é absoluta urgência versus projetos prioritários. Por vezes, a urgência toma conta da operação. No final das contas, a urgência acaba não gerando valor para a companhia. E priorização de atividades. No fundo, né, envolvimento com muitos projetos. Tem muito a ver com isso aqui. Uhum. Alguém quer começar trazendo uma luz sobre esse assunto? Eu já tenho aqui uma carta na manga do que, é que a gente poderia começar a discutir sobre isso. Se ninguém tiver nada, eu posso trazer aqui uma reflexão sobre esse assunto. Se alguém tiver uma possível solução, já traz aqui para gente. Só... Alessio, manda a solução aí pra gente, cara. Tá bom. Tô ansioso pra entender isso aí. Vamos lá então. Na verdade, quando você colocou isso lá no grupo, eu na hora me veio uma coisa que eu poderia trazer para a gente poder debater, para a gente poder começar o debate. Primeiro, vou puxar aqui um desenho aqui em branco só para a gente rabiscar algumas coisas. Então, a gente tem um time, certo? Um time aqui que normalmente a gente lidera. Então, o líder está aqui. E eu tenho as pessoas aqui fazendo parte desse time, certo? Obviamente, esse time, ele atende várias demandas, como vocês trouxeram. São vários projetos simultâneos, são várias demandas da operação do dia a dia. Primeira coisa que a gente precisa entender e que a gente precisa falar sobre isso é que só existem duas origens para todas as demandas que todos os times executam. Só duas origens, né? Então, todas as demandas ou elas são frutos de um... Quem adivinha essas origens? De todas as demandas que estão na mesa do time. Ou ela vem de um projeto, ou ela vem de um processo. O processo, a operação, a rotina é o que cuida do presente. Os projetos é o que cuidam do futuro da organização.
Então, eu tenho times trabalhando no presente e no futuro da organização. Muitas vezes, em algumas situações, a gente acaba separando, pegando uma equipe e isolando ela para não ficar focada num determinado projeto. Porque a gente quer blindar essa equipe de possíveis interrupções, etc, etc. Tá tudo bem. Mas, em alguns casos, essa estratégia acaba resolvendo um problema e criando outros. Né? Você está separando as equipes, você está criando. Enfim, podem ter, em determinados casos, ser até pior separar a equipe para determinado projeto, porque você pode até estar privilegiando um determinado grupo em detrimento de outro. E isso pode gerar outros problemas, né, de pessoas se sentirem desprivilegiadas porque não fizeram parte do time do projeto, etc, etc. Mas, enfim, eu ainda parei com esse problema a minha vida inteira. Esse problema que o Rodrigo trouxe. Urgência, sobrecarga, projetos simultâneos, como é que prioriza, etc, etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo vem de projeto ou processo. Só que tudo vem de desses stakeholders aqui, né? Então tem uma série de stakeholders que estão demandando, nesse caso, para essa equipe. Estou fazendo análise de uma equipe individual. Na maioria das vezes, o que é que acontece? Eu tenho esse stakeholder aqui, passando demanda para esse membro desse time. Aí você está passando demanda para o time porque tem os projetos. Aí esse stakeholder passa demanda para esse. Aí esse cara fala direto com esse e passa uma demanda. Aí esse cara fala direto com esse. Aí, enfim, acaba tendo aí esse cara daqui que pediu uma demanda para esse, mas também pede para esse cara daqui. E aí esse cara, ou seja, essa equipe ela começa a ter um problema que é eu tenho vários clientes demandando de mim e muitas vezes eu não consigo saber o que é mais importante, etc, etc. Isso aqui é um cenário muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, e é onde a gente começa a ter uma série de problemas. Porque aqui eu tenho esse cara que ele cuida de uma operação tal lá, de um processo, esse cara daqui demanda de um projeto, você está demandando os projetos aqui, também a operação do dia a dia, né, os projetos e os processos. Então, assim, essa equipe começa a ficar, né? E às vezes você também está nesse processo, né? Você começa a ficar tentando fazer um malabarismo e, como eu costumo dizer, a gente acaba seguindo nesse ambiente a metodologia Tarzan, né? Que a gente atende quem grita mais. Quem está mais esperneando, a gente acaba priorizando e entregando o resultado, mesmo que aquilo não agregue valor. Então, o que é que eu percebi na minha experiência, que eu acho que é um primeiro ponto para a gente poder discutir aqui? Vocês se identificam com esse cenário, não? Assim, demandas vindo direto de outros lugares, ou até demandas que estão, todas elas estão indo direto para você, mas às vezes, né, aí tem coisa que passa por você, tem coisa que você nem sabe que o seu time está trabalhando, porque vai direto para o time. Alguém se identifica com esse cenário, não? No meu caso, eu estou passando exatamente por isso, Alessio. Só que a diferença é que eles acabam não acessando diretamente o meu time, eles me acessam, né? Então eu tenho alguns chefes, né, dentro da companhia, então eu tenho demandas do PMO, eu tenho demandas do financeiro, demandas de projeto, enfim, e aí centralizo, só que às vezes uma demanda Ah, acaba conflitando com a outra, em questão de prioridade. E aí, naturalmente, a gente vai atender quem está gritando mais, de fato, né? boa, Então, a pessoa que está metodologia Tarzan. mais. Mas, Então, é um mas tem desafio. demanda que ainda passa direto para o time, sem passar por você, em Tem, alguma tem algumas necessidade? coisas que são muito pontuais, a nível de bug, somente Ah, isso, não um projeto, né? beleza, Então, por beleza. exemplo, há um relatório que a pessoa quer filtrar ali do sistema, por exemplo, né? No meu caso é a área de tecnologia. Aí eles acabam pedindo, por exemplo, direto para o BI, né? Mas são coisas muito pontuais. Se for mais complexo, eu acabo me envolvendo. Mas você vê, às vezes essas coisas pontuais, elas acontecem em grande volume e intensidade, que é exatamente isso aqui, essas perninhas, você, então pelo que você está falando, tem esse cenário aqui, ó. Esse cliente pede direto para você algumas coisas, você tem um nível de centralização que você demanda para o time, mas ainda tem coisa que vai direto para o time. E que muitas vezes essas Isso, coisas que vão direto para o time estão impactando, às vezes, o acordo que eles fizeram com você. sem dúvida. Perfeito.
Pronto. Então, esse cenário aqui efetivamente é um cenário muito comum. E o difícil também é mapear essas demandas, essas interferências que acontecem, né? Porque isso não Perfeito. está no nosso controle. Então, às vezes, a gente acha que não está sendo produtivo, mas é porque ele está com muita demanda, e é difícil mensurar essas demandas pontuais, ainda que baixas, né? Perfeito. Perfeito. Isso faz muito sentido. E às vezes, aí eu queria te fazer uma pergunta, Rodrigo. Num cenário desse, por exemplo, você consegue saber tudo que seu time faz? Até para você avaliar os impactos daquilo nos projetos, etc, etc, ou tem coisa que o time acaba fazendo e que você acaba perdendo até o controle disso? Não, tem coisa que é surpresas. Eu passo na frente e falo, que é isso aí? Ah, é um ajuste aqui no BI da logística, por exemplo, né? Tem Hum, coisa que eu não fico sabendo, né? Obviamente, depois a gente faz uma review semanal para poder falar dos temas, mas muita coisa acaba passando batido, principalmente essas demandas mais pontuais, que são mais rápidas de fazer, né? boa, boa. Maravilha. Cara, isso aqui tem uma solução, que inclusive é a principal solução para a gente ir exatamente nessa dor. O que a gente precisa fazer aqui, vou mudar até a cor aqui do pincel, o que a gente precisa fazer aqui, criar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa criar aqui uma camada que seja representado, que pode ser esse líder aqui, ou pode ser um outro papel, mas de alguém que centralize todas, eu falei todas as demandas do time. Todas. Não passa mais, a partir de agora, nenhuma demanda direto para o time. Ponto. Tem agora um processo de demandar do time. Veja, muitas vezes a gente fica discutindo sobre como aumentar a produtividade das equipes. Como é que eu aumento a produtividade de um time que está o tempo todo sendo interrompido e não tem um processo da demanda chegar nesse time? E não estou dizendo que esse time não vai ser interrompido, não. Ele vai ser interrompido sim. Mas tem que ter um processo para que esse time seja interrompido. Isso aqui é uma camada de priorização. Mas sabe qual é o grande problema nas empresas? É que é muito difícil priorizar porque os executivos, os clientes, eles querem tudo para ontem. Parece que tudo é urgente. Pô, eu estava numa reunião esses dias Verdade. com, né? Não é assim? É, Tudo é é verdade. urgente. Só que eu já passei por isso e assim, olha o que a gente fez. Como é essa camada aqui? Por exemplo, isso que você falou, que você já está fazendo, centralizando algumas coisas, tem que fazer para tudo. Cara, não passa nada direto para o time. E isso muitas vezes vai ser ouvido como, agora está engessando o processo. Mas, cara, isso é sim sobre criar um processo e uma norma e uma burocracia, sim. Porque senão, cara, você não tem controle. E muitas vezes você tem uma demanda de projeto que é muito mais prioritária do que um bug que está sendo enviado para o time, porque é um bug de um relatório. Os caras para esperar uma semana não teria problema. Agora, a demanda do projeto vai agregar mais valor ao cliente, mas o cara está sendo parado por um cliente. E sempre ele vai priorizar o cliente. Até porque, lembrem-se, quando um time tem a autonomia de decidir o que é prioridade, se eu tenho uma demanda que veio do cliente, é um bug, e eu tenho uma tarefa de projeto onde eu tenho que pensar muito, qual das duas eu vou priorizar? Com certeza eu vou priorizar essas coisinhas pequenas, porque elas têm um resultado de curto prazo, né, de uma satisfação imediata, gera uma dopamina rápida ali. Então eu acabo sempre priorizando as coisinhas que me geram dopamina rápido e essas coisas maiores que eu tenho que pensar, que são mais difíceis, eu acabo não priorizando. Então, o time não pode ficar com essa responsabilidade de definir o que é prioridade. Existe uma camada de um líder, de um papel, né? De um papel, que precisa ter todas essas demandas, e aí, olha o que precisa ser feito. Você percebeu que aqui eu tenho esse stakeholder, esse stakeholder, esse stakeholder, esse stakeholder. Cara, deu um conflito de prioridades aqui. Esse cara pediu, esse cara pediu. Esse papel daqui, ele precisa reunir esses caras e dizer assim: o que é prioridade para a empresa, para o negócio?
Você está dizendo que é prioritário, você está dizendo que é prioridade, você, cara, não dá para fazer tudo. Das 4 demandas que vocês passaram e de todas as demandas, qual é a um, qual é a 2, qual é a 3 e a 4? Eu tive uma reunião essa semana, né, semana não, mês passado, uma semana atrás, umas semanas atrás aí, com um grande executivo que ele trouxe uma lista de 20 projetos. Falei, beleza, vamos começar a discutir. Aí eu disse assim, priorize essas demandas. Aí ele começou, essa aqui é um, essa aqui é um, essa aqui é um. Não, 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 é de 1 a 20. Você vê, a pessoa tem dificuldade, cara, de definir o que é mais importante. Cara, é fazer uma lista de 1 a 20. Um, dois, três, quatro. E fazer essas escolhas é difícil, porque a gente não tem essa maturidade. E aí o que é mais fácil? Eu boto a culpa no time, que é o time que não entrega, é o time que é improdutivo, mas na verdade Ah, sou é. eu, né? Na verdade sou eu, como cliente, que estou entupindo a galera de uma série de coisas que às vezes não agrega valor, e eu estou criando um problemão, né? Estou criando um problema muito maior. Geralmente história no gerente de projeto, né? Aí, exatamente, aí cai. Então, A, assim, a gente é que toma na cabeça. É. o primeiro passo que eu acho que a gente tem que criar é esse processo aqui. Como eu vou reunir os stakeholders que estão envolvidos nos projetos e nos processos e nas operações? Porque lembre-se, aqui, cara, vai ser montado um backlog de coisas que todos os stakeholders, aí você tem que mapear esses stakeholders, seja quem demanda de projeto, seja quem demanda de operação, de bug, da rotina do dia a dia. Então, esse backlog aqui vai ter tanto projeto quanto processo, quanto operação e rotina. Mesma coisa, vai ter operação aqui também. E eu preciso sentar regularmente, aí a periodicidade você que vai definir, e mostrar o seguinte, galera, eu tenho essa lista aqui de coisas, qual é a prioridade de vocês? E tem que ser uma coisa, né, isso não é uma coisa fácil de fazer não, tá? Eu fiz, numa primeira vez que eu fiz isso foi numa empresa que eu trabalhei na Coca-Cola na época, e eu reunia aqui, esse grupo que eu reunia era o grupo de superintendentes e diretores e mais o presidente da empresa. Então, na verdade, quando a gente tinha uma reunião para discutir isso, eu como área de tecnologia na época, quando a gente sentava para discutir sobre esse assunto, na verdade, os diretores eles tinham que vender que aquele projeto, por que aquele projeto era mais importante para a empresa. Então, eles vendiam para o presidente. Não sou eu que decido qual é a prioridade. Cara, eu sou uma área que estou servindo as outras áreas. Eu estou servindo em termos de mão de obra, capacidade produtiva técnica disponível para poder transformar aquela ideia que eles tinham em um produto de software, né, de tecnologia. Mas não sou eu que defino o que é mais importante, quem define são eles. E eles têm que decidir o que é mais prioridade para a empresa, baseado na visão de negócio. Então, conduzir, e eu, como um mero cara de tecnologia, passei a conduzir esses comitês, essas reuniões de priorização estratégica, e foi o que a gente começou a virar o jogo, em termos de sobrecarga, enfim. Então, assim, espero que eu tenha deixado alguns insights, mas de tarefinhas de casa que vocês possam colocar em prática para vocês começarem a fazer sobre isso. Só que isso não é suficiente, porque eu posso muito bem priorizar essas coisas, mas o meu time não entregar. Porque no fundo aqui, a gente vai começar a fazer acordos com esses caras aqui, nessas reuniões. Né? A gente vai fazer acordos. Vamos fazer uma fila de projetos, vamos definir marcos de entrega, etc, etc. Projetos e operações, né? Projetos e rotinas. Tudo isso composto no mesmo bolo para a gente ter uma noção. Só que ele não é, só isso não é suficiente. Isso é um grande primeiro passo e é um importante primeiro passo para que todo o processo funcione. Mas eu preciso ter uma outra coisa, que é começar a fazer esse time produzir e entregar como time. Então, isso aqui é uma segunda etapa. Como eu dou ferramentas para o meu time para que ele aprenda como trabalhar em equipe, para que ele aprenda como cumprir metas e prazos, para que eles entendam como se comprometer com as entregas e começar a ter uma filosofia que é, mesmo com imprevistos, a gente cumpre a meta que a gente combinou.
E aqui começar a rodar uma filosofia de ciclos de entrega, onde todo o time participa da construção da meta, participa da gestão das atividades, e o time entrega o resultado no final e avalia como fazer melhoria contínua dentro desse ciclo de trabalho deles. Então, o objetivo aqui é realmente formar um time, porque muitas vezes você tem, sua equipe está trabalhando individualmente. Você está ali distribuindo as tarefas para cada um e está cada um fazendo de um jeito, e está cada um se preocupando com a sua parte, mas ninguém está se preocupando com o todo. Então, é aquela analogia que eu gosto de fazer, né? Quem me acompanha já deve ter ouvido falar disso, né? Da orquestra. Então, assim, fazer as pessoas entenderem que todo mundo está entregando a música. Se um músico falhar na entrega dele, prejudica toda a equipe. A vaia vai para todo mundo. Não importa se alguém fez a sua parte, se alguém não fez, todo mundo perde. Criar esse espírito de fazer o time se preocupar em entregar música e não somente tocar o seu instrumento, que é muito fácil. Eu me preocupo aqui só em tocar o meu instrumento e dane-se. A maioria das pessoas nas empresas profissionais acabam fazendo isso, vão fazer a minha parte e dane-se o resto. Mas não, eu tenho que ter um processo para garantir que as pessoas se comprometam, planejem, construam junto a meta do que vai entregar, etc, etc. E ao longo do tempo, a gente vai começar a fazer métricas e medições para a gente calcular a capacidade produtiva desse time. Para a gente saber se o que é demandado para esse time, se essa demanda o time comporta. E em quanto tempo isso acontece, etc, etc. Fez sentido isso, gente? Então, assim, eu preciso reestruturar esse modelo de trabalho, né? Tanto de como a demanda chega, de como a demanda é priorizada e de como os acordos são feitos com os clientes, com os stakeholders, seja como eu passo isso para a minha equipe, como a minha equipe trabalha e se auto-organiza para entregar os resultados e como eu garanto o comprometimento delas para entregar o resultado que elas combinaram, para a gente cumprir os objetivos. No final das contas, o nosso objetivo é deixar clientes felizes e time feliz. Todo mundo tem que estar feliz. E se você está fazendo os clientes estarem felizes e os times estarem felizes, você, como líder, também está feliz, obviamente. Porque você está fazendo essa intermediação, essa engrenagem funcionar muito bem. O time está produzindo e os clientes estão satisfeitos com isso. Cara, isso não é uma coisa trivial de fazer, mas é um desenho, né, de grandes estratégias que precisam ser feitas. Obviamente, por que eu estou falando isso aqui? Porque esse foi o problema que eu me deparei nesses meus 26 anos de jornada profissional e que eu fui buscando soluções para isso. Como fazer isso, etc, etc. E o Team Sprint é uma metodologia que está bem madura e bem evoluída em relação a esse tipo de situação. E, de alguma forma, eu relatei aqui coisas que a metodologia faz nos ambientes. Então, vale muito a pena refletir sobre isso. E eu acho que aqui tem coisas que são importantes de vocês refletirem sobre isso. Falem, falei demais. Olha, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você falou que acaba colocando tanto os projetos como também os processos, né? Isso E, inclui também as atividades de rotina, né? Então, por exemplo, tem aqueles profissionais que eles precisam executar algumas rotinas todos os dias, né? De e, alimentar um painel, por exemplo. Isso e estaria incluso também dentro desse backlog? isso está incluso, são essas rotinas aqui. Eu coloco tudo na priorização, entendeu? Eu não posso desprezar essas rotinas, não, porque elas são parte do trabalho, elas ocupam a capacidade do time. Então, as rotinas têm que fazer parte, assim como os projetos. Então, esse backlog aqui, ele tem as duas coisas. Ah, eu pensei, olha, quando você fala de processo, eu estava falando só ali
Como se fosse assim, trabalhos ali para melhoria do processo, mas você está colocando mesmo a rotina, né? Processo como operação. Veja, o trabalho dentro das empresas, como eu falei, Uhum, ele tem duas origens. Ou ele vem de um projeto, ou ele vem de um processo. Por exemplo, eu sou da área financeira. Estou trabalhando agora numa tarefa, que é fazer uma conciliação bancária. Isso é uma tarefa dentro de um processo da área financeira. uhum, Ou eu estou trabalhando agora numa tarefa de criação de um manual da implantação de uma ERP que a gente está fazendo. Isso é uma tarefa de um projeto. Todas as tarefas que estão na mesa das pessoas, ou ele veio de um processo, independe se esse processo está documentado ou não, né? A gente tem, obviamente, as ferramentas de criação das documentações desses processos. Mas isso depende. Mas ou a tarefa ela é uma rotina, que tá dentro de um uhum. processo que aquela área, que aquele time executa, ou vem de um projeto. Não tem outra origem, entendeu? Então, no fundo, o nosso time trabalha com tarefas. E essas tarefas ou vêm de um projeto ou vêm de um processo. Por exemplo, o bug. O bug é uma tarefa de um processo. De um processo de suporte do sistema, por exemplo, né? Uhum. Então, o processo de bug, de você abrir um bug e tal, é o processo de que o ITIL faz, né? Que é o processo de manutenção do produto, né? E que aí vai ter um processinho, tarará, e que é uma rotina, né? Você pode ter chamados, enfim. Então, só para ver se eu entendi direito. Essa camada verde aí que vai ser criada, vai ter um cara ali só para fazer esse, demandar ali para receber as demandas, né? Ele vai Então, avaliar a rotina dos caras para poder incluir ali ou não uma tarefa de um projeto, né? hum, Mais ou menos isso, né? peraí, como é? É porque assim, quando o cara, esse nível um aí que você está criando, Certo, a pessoa vai receber, essa pessoa, essa área vai receber as demandas para jogar lá para os times, né? certo. Então, esses times, eles vão ter tarefas do dia a dia da Sim, operação e tarefas do projeto, né? sim, Aí eles vão ter que dividir o tempo deles com essas duas atividades. Quer dizer, exatamente. são atividades, mas como você falou, vem de origem diferente. Aí é onde entra o segundo ponto aqui. Esse segundo ponto de fazer o time começar a trabalhar em ciclos é justamente para a gente poder medir o quanto eu estou trabalhando em projetos, o quanto eu estou trabalhando em processos, o quanto eu estou trabalhando em tarefas planejadas, em tarefas imprevistas, o quanto eu tenho capacidade do meu time naquele time de atender isso, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, quando dá para fazer. Então, assim, esse processo de organização entre as demandas do dia a dia, da rotina e as demandas de projetos, o time vai discutir, vai combinar uma meta com esse cara daqui, né? Com esse cara que está fazendo esse trabalho de priorização. Então, ó, essa Uhum, priorização daqui, ela é uma parte estratégica importante. Pode ser que eu tenha uma priorização das rotinas que tem que fazer toda semana ou cada quinzena, e eu tenho os projetos. E o time vai fazer um acordo. Ó, vamos fazer essas rotinas, tirando as rotinas que são obrigação que eu tenho que fazer, sobre qual espaço, quais projetos eu posso adicionar. E o time participando desse processo, entendeu? Então, uhum, aqui nessa segunda etapa tem um profundo processo de engajamento das pessoas nesse contexto todo, para que realmente haja esse alinhamento, né, de expectativas. E você, quando você foi lá, priorizou com os seus stakeholders lá quais os projetos, quais as atividades, etc, etc, você tem que vir com o seu time e o time tem que dizer, pô, isso aqui a gente consegue fazer. Ah, isso aqui a gente não consegue fazer, enfim. Então, mas entendi. assim, se vocês tiverem interesse em conhecer mais isso, tem muito material que eu tenho sobre esse assunto. Eu até trouxe um aqui que eu ministrei um workshop que eu chamei de modelo TMO.
Team Management Office, liderança organização para a formação de time de alta produtividade com menos estresse. Esse foi um workshop que eu dei no Seminário Internacional do PMI São Paulo, em 2023. E foi muito legal, porque nesse workshop eu falo sobre esse desenho desse modelo aqui que a gente está falando. De como ter equipes que trabalham em vários projetos ao mesmo tempo e de como a gente organiza esses times, né? Porque uma coisa é você ter um PMO, um escritório de projetos, outra coisa é você ter um BPMO, um escritório de processos. Como é que esses dois caras se conectam com o que eu chamei do modelo de escritório de times? Como é que os times se organizam? Como é que os times se estruturam para atender as demandas que vêm de projetos e de processos, dos escritórios de projetos e escritórios de processos da organização, e de como a gente, como time, alinha bem as expectativas do que é possível fazer com esses stakeholders, né? Seja PMO ou seja BPMO. Então, um material bem legal. Tem um vídeo no meu YouTube sobre esse modelo, de 30 minutos, e eu dei esse workshop de 3 horas. Como é um workshop que está vinculado ao PMI e tal, eu tenho esse workshop gravado, mas por uma questão de respeito ao pessoal que assistiu e tal, ele é vendido, ou seja, mas é super baratinho, é R$ 200 esse workshop. E esse dinheiro a gente reverte em ação social. Eu só não disponibilizo esse material gratuitamente. Tem um vídeo de 30 minutos, mas esse material eu não posso disponibilizar gratuitamente porque foi um evento que eu fiz para o PMI. Então, tem uma cobrança e eu fiz um acordo com eles até de reverter esse recurso em ações sociais que a gente sempre está fazendo. Mas tem material meu disponível, tem material do Team Sprint. Se você quiser comprar para assistir na íntegra como foi esse workshop, tranquilo. Mas tem outros materiais também disponíveis que vocês podem consumir sem precisar comprar também, tá? Conseguimos atender esse ponto, gente, nessa discussão aqui? Sim, tudo certo. Uhum. Eu acho que assim, não faz nenhum sentido a gente discutir coisas aqui e vocês já não pensarem em ações que vocês vão colocar em prática. E, cara, eu tô super à disposição de vocês. Porra, Lécio, naquele dia lá no divã, tive um insight de fazer isso aqui, eu fiz, mas o resto. A gente pode tranquilamente discutir lá no grupo. Eu tô disponível para orientar também. Se eu perceber que vocês podem se beneficiar de um material específico, eu posso disponibilizar com vocês. Mas assim, pensem, né? O objetivo aqui é gerar insights para que gerem ações para que vocês coloquem em prática. Cara, os obstáculos que tiver, vamos discutir, né? Compartilhem lá no grupo. O grupo serve para isso até, para que a gente possa buscar essas soluções aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tempo para. Então, esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Tempo para pensar estrategicamente. Crescimento de carreira. Pô, eu tenho um material legal sobre isso aqui. Inclusive, isso aqui faz parte de uma jornada do líder. E o próximo estágio de evolução do líder é exatamente ser um líder mais estratégico. Eu vou mostrar esse material para vocês. Alguém, antes de mostrar esse material, tem alguém que quer fazer uma contribuição de cara para isso aqui? Assim, como é que você, na sua atuação, você consegue ser mais estratégico? Tem alguma experiência de alguma coisa que você fez, que agregou valor? Enfim, se quiser compartilhar, fica à vontade. Quer contar algum caso assim de como você também cresceu na carreira como líder? Sei lá, o que é que fez você se destacar mais?
estrategicamente. Até tem um pouco a ver com esse outro tópico aqui, né? De como mostrar valor rapidamente como líder numa nova empresa, enfim. O que é que, quais são os ingredientes para ser esse líder mais estratégico, para que agrega valor, enfim, não ser um cara tão operacional, ser um pouco mais estratégico. O que é que vocês podem compartilhar sobre isso? Eu diria que um ponto aí que dá para pensar nesse caso aí é você tentar identificar aquilo que é mais que tá mais relacionado ali à estratégia, ao planejamento estratégico da empresa, Uhum. aquelas ações ali que tiverem mais conexão, você focar mais, entendeu? Talvez seja um ponto aí, não sei. Legal, faz total sentido. Ou seja, como é que as ações que você está, né, levando ao time está conectado com o planejamento estratégico da empresa. Perfeito. Ser crítico, né? Poxa, essa atividade aqui não tá agregando tanto para, né, para o objetivo principal da empresa e você tenta, de alguma forma, focar nas outras, nas que tem mais a ver, né? Vamos lá, vou dar um desafio para vocês. Dentro disso que você está falando, Ricardo, imagina que você vai pegar as últimas 2 semanas de trabalho do seu time. Isso vale para vocês também, né? Além do Ricardo. Vou dar um desafio para vocês que estão aqui. Imagine que vocês vão pegar as 2 semanas de trabalho do seu time e vocês vão fazer um indicador. Esse indicador mostra de tudo que seu time produziu, quantos por cento tinha essa vinculação estratégica, ou seja, o time realmente produziu coisas que agregaram valor, que está conectado com o planejamento estratégico, e quantas são operacionais, não agregam tanto valor. Tem uma coisa curiosa também que é o seguinte: apesar da gente achar que a rotina, que o dia a dia, ele atrapalha os projetos, mas o dia a dia também é importante, né? Porque o dia a dia é o que faz manter a organização viva. Como eu falei naquilo que eu relatei, né? Os projetos cuidam do futuro da organização, os processos cuidam do presente. Eu preciso manter o presente da organização, mas eu posso fazer uma análise, né, do time, do quantos por cento do que o meu time produziu é estratégico, quantos por cento do que o meu time produziu é operacional. Não tem tanto valor estratégico. Gerar esse indicador, ou seja, ter a necessidade de gerar esse indicador, ele começa a levantar algumas decisões muito importantes a serem tomadas. E vou mais além. E você, a sua energia, a sua dedicação, o seu tempo, na última semana, no último mês, quantos por cento foi focado no estratégico e quantos por cento está no operacional, no dia a dia? E como você pode reverter ou o que você precisa fazer para pegar o que é muito operacional e dizer assim, pô, o que é que eu preciso fazer para me tornar mais estratégico? Isso é um desafio simples, gerar esse indicador. Agora, gerar esse indicador pressupõe que você tem todas as informações do que o seu time produz e todas as informações do que você produz, do que você entrega de resultado. E as metodologias que eu desenvolvi acabam focando muito nisso. Tanto a metodologia de times, o Team Sprint, atua nessa questão de tudo que o time faz está lá, a gente sabe o que o time fez, mesmo que seja imprevisto, para a gente poder analisar. A gente precisa ter essa informação, isso é uma informação valiosa. E as minhas informações, né? E as minhas tarefas, que é o que eu chamo de self-sprint. Eu tenho que ter uma metodologia de autogestão para o líder, para eu saber onde está indo minha energia. Eu fiz uma análise agora
usando essa metodologia nos últimos 4 meses num cliente que eu atendo e que eu vi que um projeto mais estratégico eu estava dedicando só 21% da minha energia para ele. E eu sentei com o líder da área que eu atendo, né, com quem está vinculado direto a mim nesse contrato de trabalho de consultoria, e disse assim, cara, eu estou dedicando muita atenção e energia para outras coisas e não para esse projeto. Vamos discutir estratégias aqui. Então, a gente saiu com boas estratégias, mas eu tenho que ter informação para poder me debruçar sobre ela e tomar decisões. Então, o que é esse maior tempo para o estratégico? Né? O que é esse maior dedicação? Então, isso é uma coisa importante. Eu tenho um material que eu queria trazer aqui, que faz muito sentido com isso que vocês estão falando, que é nesses meus mais de 25 anos de carreira, eu desenvolvi o que eu chamei de jornada de evolução do líder, em busca de produtividade e qualidade de vida. E nessa jornada eu mapeei 4 estágios do líder. O estágio do líder apaga incêndio, normalmente é esse estágio que os líderes chegam para mim pedindo ajuda, socorro. Aí a gente tem um primeiro estágio de mudança, que é fazer esse cara ser um líder de equipes. E aí tem um processo aqui, vou mostrar para vocês. Depois existe um segundo estágio de mudança, que é ser um líder estratégico. E depois tem um terceiro estágio, que é ser um líder em equilíbrio, ou seja, equilibrar trabalho e vida pessoal, que é uma coisa muito importante. Em cada fase desse estágio aqui, existem metodologias e existem soluções para a gente mudar a nossa forma de trabalhar, enfim. E o primeiro líder é o líder apaga incêndio. Ele vive sobrecarregado e estressado no trabalho, é desorganizado, não planeja e só executa, não tem essa cultura de planejamento, de definir metas. Sabe por quê? Inclusive, isso tem uma origem. Esse líder, antes ele planejava, ele era organizado, mas sabe quando ele desistiu de planejar porque ele diz assim: eu nunca cumpro o que eu planejo mesmo, para que eu vou ficar planejando? Então ele desistiu, ele cansou de fazer planejamentos porque ele começou a ver que era uma perda de tempo, visto que ele é assoberbado e atropelado pelas urgências do dia a dia e ele nunca consegue cumprir o que ele planejou. Mas isso aqui tem um outro probleminha que a gente vai discutir também. É o primeiro a chegar e o último a sair da empresa, família e amigos reclamam da sua ausência, não consegue descansar nem nos momentos de descanso. Eu já vi líderes chegando para mim dizendo, Alessio, eu tô em férias e eu não estou conseguindo descansar, porque eu só penso no trabalho, nos problemas do trabalho, enfim. Seu time tem um ambiente caótico de trabalho com muita pressão e cobrança. Então, existe um problema. O primeiro passo que esse cara tem que tomar é se tornar um líder de equipes. Tem uma metodologia para isso, que é o Team Sprint. Eu tenho um time que alinha metas e cumpre o combinado. Cumprir o combinado não necessariamente é cumprir o que planejou, só para deixar claro. Porque o time planeja, mas ele revisa o planejamento a partir das mudanças que ocorrem ao longo do tempo. E mudanças sempre vão acontecer, sejam de tarefas novas que surgem ao longo do percurso, ou sejam de mudanças no próprio escopo da demanda que foi alinhada. O time trabalha independente dele, toma decisões e se responsabiliza pelas entregas. Isso aqui é uma coisa muito importante também. O time começa a se tornar mais independente. Gente, todo líder precisa fazer com que o seu time seja independente na tomada de decisões sobre a execução do trabalho, né? Você não pode ficar deixando o seu time totalmente dependente de você para fazer as coisas, tal. Então, assim, esse cara não microgerencia e confia na equipe, então ele não precisa ficar mais cobrando as coisas o tempo todo. O time, o que ele planejou, ele consegue ou entregar ou renegociar os acordos. Serve o time e ajuda a entregar resultados melhores. Está tendo mais tempo para focar em atividades mais importantes no trabalho. Aqui começa a ter uma coisa importante. Esse líder, ele começa a ver que ele está tendo mais tempo. Está sobrando mais tempo para ele. E isso é muito curioso. Quando eu estou fazendo um trabalho de implantação dessa etapa, junto com líderes, eu pergunto para eles, cara,
de uma forma geral, quantos por cento você está no estratégico, quantos por cento você está no operacional? Aquele indicador que eu disse para vocês. E teve um líder que me disse assim, eu estou 70-30, 70 no operacional e 30 no estratégico. Quando ele começa a entrar nessa fase, ele me relatou, Alessio, agora está invertido. Eu estou 30% no operacional e 70% no estratégico. Ou seja, sobrou muito mais tempo para ele ocupar no estratégico, que é a próxima fase. Mas aqui eu estou preparando o terreno para esse cara começar a ter mais tempo. Dedica menos tempo ao trabalho operacional, ainda trabalha demais e não consegue dedicar tempo para ser mais estratégico. Ainda ele está meio preso ali à operação da equipe. E não cuida bem dos clientes e não cuida bem dos stakeholders, clientes e suas expectativas. Ele está muito mais voltado para a equipe do que para fora. É como se o cara está olhando mais para dentro do que para fora do time. Né? Mais dentro do time do que para fora, para os clientes. Depois tem uma próxima etapa que é o líder estratégico. Aqui, essa etapa tem uma metodologia básica, que é o self-sprint. Então, existe uma metodologia que a gente aplica no líder, depois que ele passou pela fase do líder de equipes. Porque, gente, se o meu time ele é muito dependente de mim, ele toma meu tempo. Se eu consigo fazer o meu time ficar mais independente, andar mais sozinho, através de um processo de criação de confiança e de uma metodologia que faça o time ser autogerido, etc, etc, eu começo a focar mais para fora. Então, nesse estágio, o time está maduro em entregar resultados, dedica mais tempo aos projetos estratégicos de melhoria dos resultados do negócio. Então, você consegue dedicar mais tempo para pensar no que é mais estratégico, no que gera resultado. Coisa que você não tem tempo quando você está o tempo todo apagando incêndio junto com o time. Você está focando em novos negócios para a empresa e todos que fazem parte dela. Torna-se um líder raro que sabe cuidar das pessoas e entregar resultados acima da média. Aumenta a sua visibilidade profissional e seus ganhos financeiros. Aqui, nessa etapa, o líder realmente começa a se tornar um profissional mais valioso também. Porque, além de ele estar conseguindo fazer o time dele entregar resultados, ele consegue pensar em coisas mais estratégicas para demandar para o time. Porque o time começa a entregar resultado. Só que se o meu time está sendo produtivo e está entregando coisa que não agrega valor, não adianta nada. Eu também preciso começar a olhar para esse lugar estratégico. E aqui ele está trabalhando bem menos e tem muito mais tempo livre. Aqui já é a preparação para o próximo estágio, que é o líder em equilíbrio. Que aí é onde esse cara começa a aproveitar a vida também. Né? Ou seja, como eu equilibro trabalho e vida pessoal, né? Enfim. Então eu dedico tempo ao trabalho de forma mais estratégica, cuido da regularidade da atividade física, tenho tempo de qualidade com as pessoas que me cuidam dos relacionamentos, cultiva hobbies e tempos para o lazer, administra bem o dinheiro para ver bem investir nos seus sonhos atuais e futuros. Inclusive, eu estou fazendo uma mentoria sobre isso aqui, aberta, gratuita, lá no grupo da vida profissional. Né? A gente fez esse mês inteiro, está sendo muito legal. E cuida da espiritualidade para cuidar da consciência, presença e trabalhos voluntários. Então, olha que curioso. Existe uma jornada em cada etapa dessa, e como é que se comporta o tempo entre trabalho e vida? Então, o tempo, ele está no trabalho, no operacional estratégico, e aqui o tempo para viver. Então, ó, no líder apaga incêndio, o tempo no operacional é alto, o tempo no estratégico é baixo, que esse cara vive pouco. Então, sabe aquele líder apaga incêndio, que ele está o tempo todo pensando na empresa, trabalhando, apagando incêndio? Primeiro passo que a gente dá nele é transformar isso no líder de equipes. Eu começo a implementar o Team Sprint. Então, a coisa que mais acontece nesse estágio é eu reduzo o tempo do operacional, mas eu ainda não mexo no tempo do estratégico e na vida. Mas eu começo a ter, ó, começou a sobrar um tempo aqui, ó, que antes não tinha, estava ocupado. No próximo estágio da estratégia, eu aplico duas metodologias, uma de estudos de autodesenvolvimento e a outra de autogestão e auto-organização do líder, que é o Self-Sprint e o Learning Sprint. Esse líder estratégico, ó, já reduziu mais o operacional, mas agora ele está aumentando o tempo no estratégico. Eu ainda não mexi nada na vida, mas já começa a sobrar mais um tempinho aqui que ele antes dedicava para o trabalho.
né? E por último, o líder em equilíbrio tem uma metodologia de projeto de vida, de gestão do tempo e do dinheiro e de projetos de vida, né? Projeto pessoal, onde o cara trabalha operacionalmente, mas ele bem pouco. Ele continua sendo estratégico no trabalho, só que agora ele está aumentando o tempo de vida também. Começando a equilibrar mais o tempo de trabalho e vida pessoal. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque eu acho que se conecta muito com esse ponto aqui de como é que o líder arruma tempo para pensar estrategicamente e crescer na carreira como líder. A gente precisa entender que existe uma jornada aí para isso acontecer, não vai ser da noite para o dia. Mas que você precisa passar, na minha visão, né, dentro do meu modelo, por esse estágio. Fazer o seu time trabalhar de forma independente, para que você tenha mais tempo para focar no estratégico. E depois, com esse tempo, eu também tenho uma metodologia para me ajudar a definir onde eu posso focar de forma mais estratégica e ter melhores resultados. E aí aplicar as metodologias também de desenvolvimento desse líder. Lembrando, essa jornada de evolução do líder, ela também serve para qualquer profissional. A única diferença é que se você não é um líder de equipes, você não tem essa etapa do líder de equipes, né? Mas ele serve para qualquer pessoa que quer administrar sua carreira, quer administrar sua vida de uma forma melhor, etc, etc. Então, inclusive, eu já mandei lá no grupo da nossa comunidade um vídeo explicando isso aqui e dando uma mentoria sobre essa metodologia do self-sprint. Inclusive, eu acho que o Rodrigo fez uma mentoria sobre ela. Não foi, Rodrigo? E sim, a gente fez, na verdade, do self, né? Isso. Essa aqui é o É, self-sprint. Oh, então, a gente desculpe, fez eu com. apontei aqui para o Learning. É essa daqui. É a do Self-Sprint, essa aqui. Essa aqui é do Learning, desculpa, tem um livrinho aqui. Então, aquela metodologia do Self é exatamente essa que traz para esse lugar mais estratégico. Então, se eu pudesse dar uma dica para você, para vocês, como se tornar um cara mais estratégico, vou falar de uma coisa básica que já está no Self-Sprint, assim. Você precisa saber onde você gasta a sua energia. Você precisa ter um registro do que você fez, das suas atividades, o quanto ela consumiu da sua energia, do seu tempo, da sua capacidade produtiva, da sua locação do seu slot de trabalho, e o quanto você está realmente no operacional, no estratégico, para você tomar decisões. Ter a informação de onde você está dedicando a sua energia, o seu tempo, a sua capacidade produtiva de trabalho, vai te levar para esse lugar de análise, de tomada de decisão. Pô, onde é que eu estou dedicando muito tempo para coisas que eu deveria estar fazendo ou delegando, ou deveria estar fazendo menos, ou para que eu comece a focar em outras coisas. Então, assim, é uma decisão muito importante. E muitas vezes a gente não tem essas informações. O que é que eu fiz na minha semana passada? Não sei. Então, se você não tem um número, se você não tem, se você só tem sentimentos, se você só tem percepções subjetivas, você não consegue tomar uma decisão assertiva do que você precisa parar de fazer, do que você precisa delegar, do que você precisa fazer mais, que você não está fazendo, enfim. Então, o princípio básico é isso. O Self-Sprint é uma metodologia mais ampla, né, de ajuda nesse processo todo de autogestão do líder, de organização do líder. Mas se eu fosse dar uma dica para você ser mais estratégico, tenha noção e clareza de onde você está gastando sua energia, para você poder analisar. Olhar para trás. O que eu fiz na última semana, o que eu fiz no último mês, quantos por cento eu dediquei para o que realmente é importante, quantos por cento eu preciso parar de fazer, quantos por cento eu preciso delegar para outra pessoa.
eu costumo dizer que olhar para trás, mesmo que você não planeje, eu não estou fazendo planejamento nenhum, tudo bem, mas não deixe de ter as pegadas. Para você olhar para trás e dizer assim: caramba, eu estou indo para esse lugar, para aquele, é esse lugar que eu quero ir mesmo. Você vai fazer isso olhando para trás, para o que você fez, né? O self-sprint é uma metodologia bem mais ampla do que isso, para ajudar em outros aspectos também, priorização, imprevistos que surgem, como eu administrar, mudar esse paradigma de achar que eu tenho que cumprir tudo que eu planejei, não é esse o objetivo. Mais uma vez, o objetivo é planejar, dar o caminho, dar a direção, mas ser flexível para mudar isso, né? A depender da situação e do momento. Mas, independente de qualquer coisa, eu não abro mão de olhar o que eu fiz, para que eu possa avaliar e tomar decisão e saber o que é que eu vou fazer para mudar esse cenário. Então fica essa dica aí. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa nesse ponto? Se não, então. A mentoria, Lécio, na verdade foi a mentoria, foi aquele treinamento que eu fiz, cara, me ajudou bastante. Foi. É a questão da priorização ali, de misturar as tarefas pessoais, as tarefas profissionais, né? Então, aquele backlog lá de coisas, de prioridade, e principalmente comparar as tarefas, né? Pô, essa tarefa aqui é importante, mas comparado a quê, né? E isso me ajudou demais, assim, até com urgências mesmo, né? Legal. Massa. Maravilha. Último ponto. Como mostrar valor rapidamente como líder na nova empresa ou promoção? Cara, perguntinha. Essa aqui me colocou para pensar. Bom, vou dar minha contribuição e aí abro para vocês poderem contribuir também. Até o Ricardo falou do livro lá dos 90 dias. Foi. Existe uma filosofia que eu sigo no meu trabalho, porque eu acabo passando muito por isso, né? Às vezes a empresa me contrata, não me conhece. Eu tenho uma empresa que eu estou já no terceiro contrato com ela, né? No terceiro ano de trabalho. E eu cheguei no primeiro ano assim, ninguém me conhecia. Me indicaram por um trabalho que eu de um outro profissional que me conhece e tal, e viu que tinha uma empresa precisando de ajuda e que eu poderia ajudar. Tive uma conversa com o CEO da empresa, depois conversei com alguns líderes. Então, assim, às vezes eu chego na empresa e ninguém me conhece. Então, vou falar assim, o que que eu faço, né? Eu acho que a gente. Na verdade, existe um pouco de sorte também, enfim. Mas tem mérito também nesse processo, não é só sorte, mas quando eu vou fazer um trabalho, ele no primeiro mês ele já gera resultado. Por quê? Porque exatamente eu miro naquilo que é a principal dor e eu já trago uma solução para essa principal dor. Então, assim, Boa. e como eu falei, sorte ou mérito, quando a gente começa a fazer o trabalho, rapidamente a gente começa a colher resultados, né? E então, eu acho que você, como líder, precisa fazer a seguinte análise: você foi contratado por algum motivo. Você tem expectativas sobre o seu trabalho, sobre que mudança você precisa promover, sobre qual é a grande dor que está acontecendo na empresa. E eu não sou dos 90 dias, não, eu sou dos 30 dias. Ou seja, em um mês você tem que fazer já alguma coisa de muito relevante para gerar já um impacto muito positivo. Isso exige um processo de entendimento da realidade. Então, vale muito a pena conversar com as pessoas da empresa.
Eu, em alguns casos, eu tenho oportunidade de fazer, em outros eu não tenho essa oportunidade, mas quando eu tenho essa oportunidade, eu gosto de fazer, que é um diagnóstico para justamente eu ouvir relatos de o que, é que as pessoas mais reclamam, que dores que elas têm mais, e, e a gente começar a priorizar mesmo. Poxa, se eu fizer isso aqui, inclusive eu já fiz isso em algumas empresas. Às vezes eu faço um primeiro treinamento e pergunto sobre problemas que eles têm. Vou tentar abrir aqui um exemplo. Quem sabe faz ao vivo, né? Vou ver um exemplo aqui de uma empresa que eu fiz isso. A última empresa, vamos ver aqui a última empresa que eu fiz isso. Foi na. Pega aqui o exemplo da Light, lá no Rio de Janeiro. Eu tenho sempre uma formação inicial. Deixa eu ver se ela. Ah, tá aqui, ó. Olha lá, análise dos problemas. Então eu fiz. Eu posso depois mostrar detalhes, né, disso aqui, como é que eu fiz. Mas eu fiz umas perguntas, tipo, quais são os problemas que vocês têm? Ouvindo as pessoas, né? Ouvindo os líderes, pessoas estratégicas nas equipes. E aí as pessoas relataram aqui, gestão do tempo, produtividade, prazos, foco, reuniões, enfim. Falta de clareza nos processos, padronização, métodos, papéis, falta de planejamento, urgências. Os problemas são sempre os mesmos, prioridades. E aí eu fiz um corte aqui. Nesse corte, tem 40%, 40, mais de 43% dos problemas que de cara, no primeiro mês, eu já vou atacar. E eu já vou resolver. Então eu faço essas análises e é muito legal que a gente. Então, com uma solução, eu já vou resolver 43% dos problemas que foram relatados. Que eu fui agrupando, né? Tinham várias respostas abertas, então eu fui agrupando aqui nesses grupos. Um que envolvia gestão do tempo e otimização do tempo, produtividade, cumprimento de prazo, outro que envolvia processos, papéis, clareza, e outro que envolvia planejamento, urgência, gestão, prioridades, priorização, enfim. Então eu sei que no meu trabalho eu vou atacar esses pontos aqui. Então eu acho que vale muito a pena vocês fazerem uma reflexão sobre isso. Assim, vocês estão contratados para quê? Qual é a grande dor no ambiente que vocês estão envolvidos? Conversem com as pessoas, né, que já estavam na empresa antes e, e traga, cara, para a gente discutir. Bota no grupo lá, galera. Fiz uma análise aqui da empresa que eu tô ou começando, ou. Cara, tem esses problemas aqui. O que vocês acham? Como é que vocês fazem para resolver esse problema aqui? Compartilha, né? Se beneficia do processo de estar em comunidade, né? Enfim. Então, mas, cara, faz alguma coisa nos primeiros 30 dias na dor, no maior problema que existe. Às vezes a empresa, cara, ó, só para você ter ideia, eu já cheguei em empresas para fazer trabalhos e na área de projetos, por exemplo. E uma coisa básica que eu fiz, fazer um reporte dos projetos e uma reunião executiva com os stakeholders. Só isso, as pessoas já viram um certo nível de profissionalismo da minha parte. Porque pode ser que isso não tenha tido até então. E se tem, o que, é que eu posso fazer de diferencial ainda para mostrar? Mas teve uma vez um cliente que eu fiz, cara, e para mim era básico, assim, fazer isso. E o cara, caramba, nunca ninguém fez isso aqui. Pô, já ganhei pontos ali, né, de mostrar esse profissionalismo. Então, eu acho que eu recomendaria isso, né? Mapear seu ambiente, conversar com as pessoas, converse com as pessoas, pô. Às vezes a gente interage pouco com as pessoas que fazem parte da empresa, principalmente pessoas com mais tempo, pessoas que às vezes já desistiram de buscar soluções, né? Que dizem assim, as coisas aqui nessa empresa são assim mesmo, não tem jeito, não muda. Eu gosto de sempre calar a boca desses caras que pensam dessa forma. Então, converse com as pessoas, vejam os problemas e trabalhe essas questões do que você pode fazer rápido
para já gerar um impacto, uma mudança e já mostrar um pouco do seu trabalho. E eu acho que isso pode ser uma grande ajuda. O que é que vocês acham aí para contribuir com esse ponto? Para a gente fechar, já estamos nos aproximando aí da 1 hora e meia de papo. Eu acho que faz todo sentido. É um ótimo caminho, né? Porque aí, assim, você realmente consegue já entregar valor rápido, né? Demonstrando que aquelas dores ali você conseguiu, de alguma forma, resolver ou minimizar, né? Boa, é isso aí. Tem coisa que não dá para resolver, mas pelo menos você melhora, né? Tem dúvidas. E tem coisas que às vezes demora para resolver também. Por isso que a gente tem que ser mais É, sniper nesse ponto, né? é O que é que eu verdade, já é posso verdade. fazer de simples, rápido, objetivo, sem fazer nenhuma mudança estrutural? Por exemplo, isso aqui é uma mudança estrutural fortíssima, essa aqui, que eu falei para vocês. Sim, Já sim, dá isso para aí não é você uma já coisa de fazer uma. alguma coisa nesse sentido aqui, né? De reunir as demandas, conversar com os stakeholders envolvidos. Então, eu costumo dizer também que às vezes tem que ter coragem para fazer algumas coisas, né? Tem que superar esse receio de dar errado e tal, e meter as caras e tentar fazer alguma coisa. Isso é uma grande atitude também importante. Desculpe, Ricardo, eu te interrompi, você estava falando. Não, não, concordo, concordo. Não, é que realmente aquela estrutura ali, para conseguir implantá-la toda, demora mais, é uma mudança cultural, né? É, Muitas vezes. mas Mas tem as coisinhas que você tem pode fazer. pedaço ali que já dá, né, Clara? Isso. Foca nisso, pequenas coisinhas que já gerem um impacto imediato e que já gerem uma transformação imediata para você já ir. Isso é até importante, cara, não só para a gente mostrar o nosso trabalho, mas para a gente se motivar também. É Então, verdade. né, é importante a gente ter esses quick wins, né, essas pequenas conquistas ao longo do tempo, para a gente se motivando para os grandes desafios que tenham, né? Então, Uhum. é isso. Show de bola. Acho que fechamos então mais esse ponto também. Cara, então é isso. Acho que finalizamos aí mais um Valeu, Alex. encontro. Obrigado mesmo aí pela contribuição, cara. Muito bom. Valeu, valeu. Foi muito bom. Espero que tenha sido útil. E, enfim, passar para as considerações finais. Como é que vocês estão saindo do papo de hoje? Fiquem à vontade, quem quiser contribuir. A gente já encerra aqui. Eu vou começar a aplicar aquela parte do Pareto. Eu achei muito legal, cara, essa ideia de você começar a identificar, principalmente em um projeto novo, né? É, o que eu anotei aqui foi para a gente identificar as dores, né, desse projeto. O que que esse projeto de fato vai resolver e o que está doendo mais. Eu acho que é legal também, né? Não só para quando você está entrando na área, mas quando você está entrando em um determinado projeto, né? Então, esse insight aí para mim foi bem relevante. Boa. Bom. No meu caso também, a minha ideia é aplicar essas coisas que a gente conversou hoje aí, porque eu acho que é por aí mesmo, buscar a solução para isso que acontece com todo mundo, né? É, Essas questões de priorização, a questão focar no estratégico e tal. É muito bom. recorrente, né? Cara, é impressionante. A maioria dos problemas são bem comuns, assim. Mas é isso, eu também estou saindo bem, bem satisfeito, bem feliz, assim. Eu acho que a gente tá realmente dando esse espaço para que as pessoas tragam situações, problemas, enfim, para que a gente possa debater. E eu acredito também que a gente está conseguindo trazer, debater sobre soluções, gerar insights, ações, etc, etc. Então,
Acho que saio muito feliz com esse papo de hoje também. E nossa meta é que a gente continue fazendo aí pelo menos uma vez por mês, um papo, enfim. Fiquem atentos Uhum. também nos outros grupos da comunidade, tá sempre rolando alguma coisa legal, então vale a pena se engajar nas outras coisas que estão acontecendo também. Tem outros grupos que são abertos para vocês poderem se beneficiar. Então, o link do Divã do Líder do grupo eu vou botar aqui na descrição desse vídeo para você que está assistindo a gravação. Mas quando você entrar lá no Divã, você vai ver que tem uma comunidade com vários outros grupos que você pode acessar, enfim. Então, fique super à Tá vontade para bom. se beneficiar das iniciativas lá. Beleza? Beleza. Até Valeu, mais até mais, então. gente. Valeu, até a próxima. Um Ô, abraço, gente. ô,